Eu estava sentada na varanda da minha casa quando ouvi a risada. Não foi discreta, foi alta, debochada, proposital. Vinha da sala, onde minha nora Camila mostrava fotos no celular para minha filha Juliana. Fingi que não ouvi. Continuei mexendo nas plantas, regando os vasos de samambaia que ficam pendurados na grade. Mas eu ouvi perfeitamente e entendi cada palavra. Gente, olha a casa da minha sogra. Parece que parou nos anos 80. Tudo antigo, tudo velho. Até o sofá tem aquela capa de crochê que a avó da minha mãe tinha. Outra risada. Dessa vez da Juliana, minha própria filha. Mãe, você precisa dar uma reformada aqui, viu? Tá muito ultrapassado. A Camila tem razão. Não falei nada. Engoli seco. Continuei ali, com a mangueira na mão, fingindo que aquilo não tinha me atingido. Mas tinha. E muito. Porque elas não sabiam. Ninguém sabia. O que eu fiz depois daquele dia mudou tudo. E nenhuma delas estava preparada para as consequências que viriam. Meu nome é Marta. Tenho 57 anos. Moro em Campinas, interior de São Paulo. Numa casa simples de 3 quartos, que comprei há mais de 30 anos, quando ainda era casada com o Reinaldo. A casa é antiga, isso é verdade, mas é minha, paga com o meu suor. Com as minhas noites em claro, costurando roupas por encomenda, consertando vestidos de festa, fazendo bainhas e ajustes. Durante anos eu fui costureira. Trabalhei em casa, no quartinho dos fundos que virou meu ateliê, com a máquina Singer que herdei da minha mãe. Criei meus 2 filhos assim, a Juliana e o Pedro, sozinha depois que o Reinaldo me largou por uma mulher mais nova, quando eu tinha 32 anos. Ele foi embora e me deixou com 2 crianças pequenas, uma casa para pagar e nenhuma pensão. Sumiu, virou fumaça, nunca mais deu as caras e eu tive que me virar. Acordava às 5 da manhã, preparava o café, levava as crianças para a escola, voltava correndo, sentava na máquina e passava o dia costurando. Fazia roupas de batizado, vestidos de madrinha, fantasias de festa junina, uniformes escolares. Aceitava qualquer encomenda? Qualquer uma, porque eu precisava pagar as contas, colocar comida na mesa, manter a casa em pé. Nunca tive tempo para pensar em decoração. Nunca tive dinheiro sobrando para trocar móveis, mudar pisos, pintar paredes com cores modernas. Minha prioridade era sobreviver e garantir que meus filhos tivessem o que precisavam. Estudaram em escola particular, tiveram curso de inglês, tiveram roupa boa, material escolar completo, festas de aniversário. Tudo isso saiu do meu trabalho, das minhas mãos, das minhas costas curvadas sobre a máquina de costura, horas e horas todos os dias. A Juliana se formou em administração, o Pedro em engenharia. Os 2 conseguiram empregos bons, construíram carreiras, casaram, tiveram filhos, e eu continuei na minha casa, na mesma casa, com os mesmos móveis, com as mesmas cortinas de renda que eu mesma fiz, com o mesmo sofá de tecido florido que comprei numa promoção há 15 anos, com a mesma mesa de madeira maciça da sala de jantar, herança da minha avó. Nunca me incomodou. Sempre achei que uma casa não precisa ser moderna para ser um lar. Precisa ser limpa, organizada, acolhedora. E a minha sempre foi. Mas naquele sábado de março, quando ouvi aquelas risadas, quando ouvi minha nora me ridicularizando e minha filha concordando, algo se partiu dentro de mim. Entrei na sala. Elas estavam sentadas no sofá, olhando para o celular, ainda rindo. Quando me viram, disfarçaram. A Camila guardou o telefone rápido. A Juliana limpou a garganta e mudou de assunto. Oi, mãe, tava regando as plantas? Tava, respondi seca. Sentei na poltrona em frente a elas. Cruzei os braços. Fiquei olhando. Elas perceberam que algo estava diferente. Ficaram quietas, desconfortáveis. Eu ouvi o que vocês disseram. Falei, devagar. A Camila abriu a boca, mas não saiu som. A Juliana arregalou os olhos. Mãe, a gente estava só brincando. Brincando? Repeti. Vocês estavam rindo da minha casa. Da casa que eu paguei sozinha, trabalhando dia e noite para que vocês 2 pudessem ter uma vida melhor. Mãe, não foi isso. Foi exatamente isso, Juliana. Você riu. Concordou. Disse que eu preciso reformar, que tá tudo ultrapassado. Ela baixou os olhos. A Camila também. Nenhuma das 2 teve coragem de me encarar. Respirei fundo. Tentei controlar a raiva que subia pela garganta. Vocês sabem quanto custa manter essa casa? Sabem quanto eu pago de IPTU, de água, de luz, de gás? Sabem quantas vezes eu deixei de comprar roupa nova para mim, para poder ajudar vocês? Silêncio. Quando a Juliana precisou de dinheiro para a festa de casamento, quem emprestou R$5.000? Quando o Pedro ficou desempregado e precisou pagar o aluguel,
Quem deu 3.000? Quando a Camila quis fazer aquele curso de designer de interiores, quem bancou as parcelas? A Camila engoliu em seco. Tia Marta, eu? Não me chama de tia agora. Você estava me chamando de que há pouco? De velha antiquada? De pessoa que vive no passado? Ela ficou vermelha. Juliana tentou intervir. Mãe, a Camila não quis ofender. Ofendeu, cortei. E você também, porque você é minha filha. E deveria me defender. Deveria ter dito, ei, não fala assim da minha mãe. Ela fez o melhor que pôde. Ela deu tudo por nós. Mas você não disse. Você riu junto. Levantei da poltrona. Vocês duas podem ir embora agora. E podem levar essa opinião de vocês junto. Mãe, vai, Juliana. Vai para pôr a sua casa linda, moderna, com piso porcelanato e papel de parede importado. Vai curtir sua vida perfeita. E me deixa aqui na minha casa antiga, ultrapassada, dos anos 80. Elas saíram, cabisbaixas, sem dizer mais nada. E eu fiquei sozinha, sentada no meu sofá velho, olhando para as paredes que precisavam de pintura, para os móveis que já tinham visto dias melhores. E pela primeira vez, me senti envergonhada da minha própria casa. Mas logo em seguida, a vergonha virou raiva. Raiva de mim mesma por ter me sentido diminuída. Raiva delas por terem me feito sentir assim. Eu não tinha motivo nenhum para ter vergonha. Nenhum. Aquela casa era fruto do meu trabalho honesto, do meu esforço, da minha dedicação. E se elas não enxergavam valor nisso, o problema era delas, não meu. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha, tomando chá de camomila, comecei a fazer contas. Peguei um caderno velho, uma caneta e fui anotando tudo o que eu tinha dado aos meus filhos nos últimos 5 anos. Dinheiro emprestado, dinheiro dado, presentes caros, ajuda com reformas, com móveis, com viagens. Cheguei a um valor absurdo, mais de 40 mil reais. Dinheiro que eu tirei das minhas economias. Dinheiro que eu deveria ter guardado para minha aposentadoria, para minha segurança, para os meus planos. Mas eu dei, porque eu era mãe, porque eu achava que era minha obrigação ajudar. Olhei para aquele número rabiscado no papel e senti um aperto no peito. 40 mil reais, que poderiam ter reformado minha casa inteira, que poderiam ter comprado móveis novos, que poderiam ter me dado conforto, mas foram para eles. E o que eu recebi em troca? Risadas, deboche, desrespeito. Fechei o caderno. Desliguei a luz da cozinha. Fui dormir e tomei uma decisão. A partir daquele dia, as coisas iam mudar. Mas antes de contar como mudaram, preciso voltar um pouco no tempo. Preciso explicar como chegamos até aquele ponto, porque aquela risada não foi um episódio isolado. Foi só a gota d'água, o estopim de uma série de humilhações que eu tinha engolido, calada, durante anos. Tudo começou quando a Juliana casou com o Marcos. Há 8 anos, eu estava tão feliz. Minha filha tinha encontrado um homem bom, trabalhador, que a amava. Eles fizeram uma festa linda e eu ajudei com tudo. Dei 5 mil reais para os comes e bebes, costurei as roupas das daminhas, fiz a decoração das mesas com minhas próprias mãos. Passei noites acordada, colando flores de papel, montando arranjos, preparando lembrancinhas. No dia do casamento eu estava cansada, exausta, mas feliz, porque era o dia da minha filha. Só que na festa ninguém reconheceu meu trabalho. Ninguém veio me agradecer. Ninguém disse, Marta, que decoração linda! Você fez tudo isso? Nada. Eu fui apenas mais uma convidada, sentada numa mesa no canto, comendo sozinha, enquanto a Juliana e o Marcos circulavam, cumprimentando os amigos dele, a família dele, os colegas de trabalho dele. Quando chegou a hora das fotos, eu fui chamada. Vem cá, mãe. Vamos tirar uma foto. Fui. Sorri, abracei minha filha e voltei para o meu canto. Depois da festa, ajudei a desmontar tudo. Recolhi as flores, guardei os enfeites, levei as sobras de comida. E no dia seguinte, quando a Juliana me ligou, eu esperava um agradecimento, um reconhecimento. Mas o que ela disse foi, mãe, você viu que a tia Sônia ficou brava porque a mesa dela estava muito perto da cozinha? Ela achou que foi falta de consideração. Eu não acreditei. Juliana, eu passei semanas organizando essa festa. E você está preocupada com a mesa da sua tia? Mãe, eu só estou avisando. Da próxima vez tem que prestar mais atenção nesses detalhes. Da próxima vez, como se eu fosse fazer aquilo de novo, como se fosse minha obrigação. Engoli a raiva. Disse que tudo bem e desliguei. Mas aquilo ficou. Aquilo me marcou, porque foi ali que eu percebi. Eu podia fazer 1000 coisas certas, mas se uma coisa desse errado, era culpa minha. E nenhum elogio viria. 2 anos depois, foi o Pedro que casou com a Camila. Ela era bonita, simpática, educada,
Eu gostei dela de cara. Achei que seria uma nora presente, carinhosa. E no começo foi, mas logo depois do casamento, as coisas mudaram. Eles vieram morar em Campinas, perto de mim, e eu achei ótimo. Achei que ia ter meu filho por perto, que a gente ia se ver mais. Mas não foi bem assim. O Pedro só aparecia quando precisava de alguma coisa. Mãe, você pode ficar com o Lucas hoje à tarde? A gente tem um compromisso. Mãe, você tem aquele liquidificador sobrando? O nosso quebrou. Mãe, você pode emprestar R$1.000 até o final do mês? A gente está meio apertado. Eu sempre dizia sim. Sempre ajudava. Sempre estava disponível, mas quando eu ligava para ele, quando eu queria conversar, quando eu sugeria um almoço, ele sempre tinha uma desculpa. Ah, mãe, essa semana tá corrida. Deixa para o mês que vem. Mãe, a gente já tem compromisso no domingo. Mãe, as crianças estão cansadas. Outro dia a gente vai aí. E eu ia aceitando, ia engolindo, ia fingindo que estava tudo bem. Até que num Dia das Mães, há 3 anos, aconteceu algo que me doeu profundamente. Eu acordei cedo, animada. Preparei um almoço especial. Fiz a comida que o Pedro e a Juliana mais gostavam. Arrumei a mesa bonita. Comprei um bolo na confeitaria e fiquei esperando. 12:00 chegou. Ninguém apareceu. 1 hora, nada. 2 horas. Silêncio. Às 3 da tarde, a Juliana me ligou. Oi, mãe. Feliz Dia das Mães. Obrigada, filha. Vocês vão vir? Ah, mãe. A gente não vai conseguir, não. O Marcos combinou um almoço com a família dele e a gente não pode faltar. Mas vocês não iam avisar? Eu achei que você ia entender, mãe. A família dele também é importante. Desliguei. Liguei para o Pedro. Mesma história. Mãe, a gente foi almoçar na casa da mãe da Camila. Ela fez questão e a gente não podia recusar. E eu? Eu não fiz questão? Mãe, você sabe que a gente te ama. Mas a mãe da Camila é mais sensível. Se a gente não fosse, ela ia ficar magoada. E eu não ia? Eu não fiquei magoada. Fiquei sozinha o dia inteiro, olhando para aquela mesa arrumada, para aquela comida que ninguém comeu, para aquele bolo que ninguém provou. Chorei. Chorei muito e me senti a pessoa mais invisível do mundo. Mas no dia seguinte liguei para os dois. Fingi que estava tudo bem. Disse que entendia, que não tinha problema, porque era isso que eu sempre fazia. Entendia, relevava, perdoava. E eles se acostumaram com isso. Se acostumaram a me tratar como segunda opção, como alguém que sempre ia estar ali, disponível, esperando, sem reclamar, sem exigir nada, apenas esperando as migalhas de atenção que eles tinham tempo de me dar. E eu continuei assim, aceitando, até aquele sábado de março, até aquela risada, até perceber que, além de tudo, eu ainda era motivo de piada, motivo de vergonha. E foi ali que algo dentro de mim disse, chega. Na segunda-feira seguinte, a Juliana me ligou. Mãe, sobre o que aconteceu no sábado, eu queria me desculpar. Tá, respondi seca. Eu não devia ter rido. Foi falta de educação. A Camila também quer se desculpar. Tá bom. Silêncio do outro lado. Ela esperava mais. Esperava que eu dissesse que tudo bem, que já tinha passado, que eu entendia. Mas eu não disse nada disso. Mãe, você tá brava? Não, Juliana, eu não tô brava. Eu tô decepcionada. Eu já pedi desculpas. Eu sei. E eu aceitei. Mas isso não muda o que você fez. E não muda o que eu decidi. O que você decidiu, você vai ver. Desliguei. Ela ficou confusa. Eu também fiquei confusa comigo mesma, porque eu nunca tinha sido assim. Sempre fui mãe que perdoava rápido, que engolia mágoa, que passava pano. Mas dessa vez, algo era diferente. Eu não conseguia simplesmente esquecer. Não conseguia fingir que estava tudo bem, porque não estava. E talvez nunca mais estivesse. No final de março, a Juliana me pediu dinheiro emprestado. Mais uma vez. Mãe, a gente precisa trocar o ar-condicionado da sala. O nosso queimou. Você pode me emprestar uns 2.500? Respirei fundo. Não posso, Juliana. Silêncio do outro lado da linha. Como assim não pode? Não tenho esse dinheiro disponível agora. Mas, mãe, você sempre tem. Você sempre me ajuda. Eu sei, mas dessa vez não posso. Mas, mãe, a gente tá morrendo de calor aqui. As crianças não estão conseguindo dormir. Juliana, vocês dois trabalham. Ganham bem. Vocês conseguem resolver isso sozinhos. Mãe, o que tá acontecendo com você? Nada. Eu só tô cansada de ser o banco da família. Banco da família? Que absurdo é esse? Não é absurdo, é a verdade. Vocês só lembram de mim quando precisam de dinheiro. E eu cansei. Eu não acredito que você tá fazendo isso. Eu também não acreditava que você ia rir da minha casa. Mas você riu. Então acho que a gente tá quite. Desliguei. Fiquei tremendo. De raiva.
de tristeza, de medo, porque eu sabia que aquilo ia ter consequência, que a relação ia ficar estremecida, mas eu também sabia que não podia mais continuar daquele jeito, sendo usada, sendo desrespeitada, e ainda sorrindo como se tudo estivesse bem. Nos dias seguintes, comecei a reparar em coisas que antes eu fingia não ver. Comecei a lembrar de outros episódios, de outras vezes em que fui desrespeitada, ignorada, diminuída, e percebi que tinha sido muito mais frequente do que eu imaginava. Lembrei daquela vez, no Natal do ano passado, quando a Juliana me convidou para a ceia na casa dela. Eu fiquei tão feliz, pensei que finalmente ia passar o Natal com a família toda reunida. Comprei presentes para todo mundo, gastei quase R$1.000 em brinquedos para os netos, roupas para a Juliana e para o Marcos, perfume importado para a Camila. Cheguei na casa dela às 7 da noite, como combinado. A mesa estava posta, linda, cheia de comida, mas quando eu entrei, percebi que tinha outras pessoas ali, gente que eu não conhecia, amigos do Marcos, colegas de trabalho da Juliana, e eu fui colocada numa ponta da mesa, longe de todo mundo, sozinha, comia em silêncio. Ninguém puxou o assunto comigo, ninguém perguntou como eu estava. Eu era apenas a mãe da Juliana, a velhinha que estava ali porque tinha que estar, não porque alguém fazia questão. Depois da ceia, na hora de abrir os presentes, eu entreguei os meus. As crianças abriram animadas, gritaram de alegria, mas nenhuma veio me agradecer. Nenhuma me deu um abraço. A Juliana apenas acenou de longe. Obrigada, mãe. E continuou conversando com as amigas dela. O Marcos nem olhou para mim, simplesmente pegou o presente, abriu e deixou de lado. E a Camila, que ganhou o perfume caro, olhou para a caixa, sorriu sem graça e guardou na bolsa, como se fosse qualquer coisa. Fui embora às 11 da noite, sozinha. Ninguém me ofereceu carona. Ninguém perguntou se eu tinha como voltar. Peguei um Uber e chorei o caminho inteiro. Mas no dia seguinte, quando a Juliana me ligou, eu não disse nada. Fingi que tinha sido uma noite maravilhosa, porque eu tinha medo. Medo de parecer chata, medo de parecer carente, medo de ser vista como aquela mãe grudenta que cobra atenção, que não entende que os filhos têm a vida deles. E foi esse medo que me calou durante anos, esse medo que me fez aceitar ser tratada como menos, como alguém que não importava. 2 semanas depois da conversa com a Juliana, foi o Pedro que apareceu. Bateu na porta num domingo de manhã sem avisar. Oi, mãe, posso entrar? Pode. Ele entrou, olhou em volta, pareceu constrangido, sentou no sofá, ficou quieto por um tempo. Até que falou. A Juliana me contou o que aconteceu, sobre o dinheiro que você não emprestou. E ela ficou chateada, disse que você mudou, que tá estranha. Eu não mudei, Pedro. Eu só comecei a me respeitar. Ele franziu a testa. Como assim? Vocês dois passaram a vida toda me tratando como se eu fosse um caixa eletrônico. Eu dava dinheiro, ajudava, resolvia problemas e nunca recebi nenhum obrigado de verdade. Mãe, a gente sempre agradeceu com a boca, mas com as atitudes, nunca. Vocês continuaram me usando, continuaram me desrespeitando. Ninguém te desrespeitou. A Camila e a Juliana riram da minha casa, Pedro. Riram de mim. E você acha que isso não é desrespeito? Ele suspirou, passou a mão no cabelo. Mãe, eu sei que elas exageraram, mas foi só uma brincadeira sem graça. Não era para você levar tão a sério. Uma brincadeira sem graça? Repeti, incrédula. Pedro, essa casa aqui que elas riram, foi onde você cresceu. Foi onde você teve tudo o que precisou. Foi o lugar que eu mantive de pé sozinha, depois que seu pai nos abandonou. E você acha que eu não devia levar a sério? Ele ficou sem resposta, olhou para o chão. Eu não vim aqui brigar com você, mãe. Eu vim porque eu preciso de um favor. Claro, era sempre assim. Sempre precisavam de alguma coisa. Que favor? A Camila tá grávida de novo. A gente vai precisar reformar o quartinho para o bebê. E eu queria saber se você pode ajudar com uns R$3.000. Olhei para o meu filho, para o homem que eu criei, que eu vesti, alimentei, eduquei, que eu amei mais do que a mim mesma. E senti uma dor enorme no peito, porque ele não veio me visitar por saudade. Não veio porque queria saber como eu estava. Veio porque queria dinheiro. De novo. Não, Pedro, eu não posso ajudar. Ele levantou os olhos, surpreso. Não pode ou não quer? As duas coisas. Mãe, o que está acontecendo? Você nunca negou ajuda pra gente. Eu sei. E esse foi o meu erro, porque eu deixei vocês acharem que eu era obrigada a resolver tudo, que eu tinha dinheiro infinito, que eu não tinha necessidades.
sonhos, planos, mas eu tenho, e agora eu vou cuidar de mim. Cuidar de você como? Deixando os filhos na mão? Vocês não são crianças, Pedro. Vocês têm emprego, têm salário, têm condições de resolver os próprios problemas. Não precisam da minha ajuda financeira. Precisam aprender a se virar. Ele ficou vermelho. Levantou do sofá. Tá bom, mãe, eu entendi. A senhora mudou mesmo. Ficou egoísta. Egoísta? Repeti, sentindo a raiva subir. Eu fui egoísta quando criei vocês sozinha? Quando trabalhei até tarde da noite para pagar escola particular? Quando deixei de comprar roupa para mim para poder pagar o cursinho da Juliana? Quando vendi as joias da minha mãe para ajudar você a mobiliar seu primeiro apartamento? Eu fui egoísta em qual momento, Pedro? Ele não respondeu. Virou as costas e foi embora. Bateu a porta. E eu fiquei ali, sozinha, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Mas eu não ia voltar atrás. Não dessa vez. Dessa vez eu ia manter minha posição. Acontecesse o que acontecesse. Porque eu precisava, porque eu merecia, porque dignidade não era luxo, era necessidade. E eu tinha passado tempo demais sem ela. Nos dias seguintes, a casa ficou mais silenciosa. Ninguém ligou, ninguém apareceu. Nenhum dos dois. E eu senti falta, senti muita falta, mas não cedi. Continuei minha rotina. Acordava cedo, tomava café, cuidava da casa, fazia minhas costuras, assistia minhas novelas. À tarde, ia caminhar na praça perto de casa, onde encontrava a dona Cleusa e a Aparecida, minhas amigas de anos. Elas perceberam que eu estava diferente, mais quieta, mais pensativa. Marta, você tá bem? Perguntou a Cleusa um dia, enquanto a gente sentava num banco debaixo de uma árvore. Tô, Cleusa. Não tá, não. Eu te conheço. Aconteceu alguma coisa? Suspirei e contei tudo. Da risada, da mágoa, das negativas, da briga com os filhos. Elas ouviram em silêncio. Quando terminei, a Aparecida balançou a cabeça. Marta, você fez certinho. Filho ingrato tem que aprender na marra. Mas eu me sinto mal, Cida. Sinto como se eu tivesse falhado como mãe. Falhado? Você criou eles sozinha, mulher. Deu tudo o que podia e mais um pouco. Se eles não reconhecem isso, o problema é deles. A Cida tem razão, concordou a Cleusa. Você passou a vida inteira se doando. Agora é hora de pensar em você, de viver para você. Porque quando você ficar velha, doente, dependente, será que eles vão estar do seu lado? Será que vão retribuir tudo o que você fez? Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Será que vão retribuir? Será que se eu precisar, eles vão estar lá? Ou vão sumir como o pai deles sumiu? Voltei para casa pensando nisso e percebi que eu não tinha certeza da resposta. E isso doía mais do que qualquer outra coisa, porque uma mãe não deveria ter dúvidas sobre o amor dos filhos. Mas eu tinha, e essa dúvida me consumia por dentro. Abril chegou trazendo dias mais frios. As manhãs estavam geladas. Eu acordava cedo, acendia o aquecedor, tomava café quentinho, ficava enrolada no cobertor. A solidão pesava, mas eu não cedia. Eu tinha tomado uma decisão e ia manter, mesmo que doesse, mesmo que me custasse a relação com meus filhos, porque pela primeira vez na vida eu estava escolhendo a mim mesma, e isso assustava. Porque era novo, porque era difícil, porque eu tinha passado 57 anos colocando todo mundo na frente. E agora, colocar a mim mesma em primeiro lugar parecia errado, parecia egoísmo, mas eu sabia que não era. Sabia que era sobrevivência, era respeito próprio, era dignidade. E eu merecia isso, mesmo que ninguém mais achasse. Em meados de abril, recebi uma ligação inesperada. Era a Camila. Tia Marta, eu preciso conversar com a senhora. Pode falar, não é pelo telefone? Posso ir aí? Hesitei, mas acabei concordando. Pode. Ela chegou 1 hora depois, sozinha, sem o Pedro. Entrou, sentou no sofá, ficou mexendo nas mãos nervosa. Tia, eu queria pedir desculpas. De novo? De verdade. Já pediu, Camila, já aceitei. Eu sei, mas eu não tinha entendido o tamanho da mancada que eu fiz. Agora eu entendi. Olhei para ela, esperando. Minha mãe veio aqui em casa semana passada. E ela viu como a gente vive, viu os móveis bonitos, a decoração cara, as coisas importadas, e ela perguntou como a gente conseguiu pagar tudo isso. Eu disse que a gente ganhou bem, que a gente economizou, mas ela não acreditou. Ela falou, Camila, você mal saiu da faculdade. O Pedro está há pouco tempo nesse emprego. Vocês não ganham isso tudo sozinhos. Quem ajuda vocês? Aí eu contei que a senhora sempre ajudou, que a senhora emprestava dinheiro, dava presente caro, pagava coisas pra gente. Ela pausou, respirou fundo. E sabe o que minha mãe disse?
ela disse. E você teve coragem de rir da casa dessa mulher? De zombar dela, sendo que foi ela quem pagou boa parte da sua vida? E ela estava certa. Eu sou uma ingrata. Eu sou uma pessoa horrível. E eu tô aqui para pedir perdão de verdade. Não porque eu quero que a senhora volte a me ajudar, mas porque eu preciso que a senhora saiba que eu errei e que eu me arrependo. Fiquei em silêncio por um tempo, olhando para aquela moça de 28 anos, grávida com os olhos marejados. Camila, eu aceito seu pedido de desculpas, mas isso não apaga o que aconteceu e não muda o que eu decidi. Eu sei e eu entendo. A senhora tem todo o direito de não querer mais ajudar a gente. A gente vai ter que aprender a se virar sozinho. Exatamente, concordei. Ela assentiu, levantou e antes de sair, olhou em volta, para a sala, para os móveis, para as cortinas. Sabe, tia, essa casa é linda, de verdade. Ela tem história, tem alma, tem amor. As casas modernas que eu vejo por aí são todas iguais, frias, sem personalidade. Mas essa aqui tem vida. E eu fui muito idiota de não ter enxergado isso antes. Ela saiu. E eu fiquei ali, parada, sentindo algo estranho no peito. Não era alívio, não era alegria. Era apenas uma sensação de que talvez alguém tivesse finalmente entendido. Mas ainda faltavam dois. Faltava a Juliana e faltava o Pedro. E eu não sabia se eles iam entender algum dia ou se iam continuar me vendo como a vilã da história. A mãe egoísta que abandonou os filhos, quando na verdade eu só tinha parado de me abandonar. Os dias foram passando e eu fui me acostumando com o silêncio, com a ausência, mas também fui me acostumando com outra coisa, com a paz, porque pela primeira vez em muito tempo eu não estava ansiosa, não estava preocupada se alguém ia me ligar pedindo dinheiro, se alguém ia aparecer querendo alguma coisa. Eu estava vivendo, simplesmente vivendo. Para mim, comecei a fazer coisas que eu tinha deixado de lado há anos. Voltei a ler, peguei aqueles livros velhos que ficavam na estante, empoeirados, esquecidos, li romance, li drama, li poesia e me senti viva de novo. Também voltei a cozinhar para mim, não aquela comida rápida, feita às pressas, mas comida de verdade, preparada com calma, com carinho, para mim mesma. Fiz aquele bolo de fubá que eu adorava, aquele ensopado de carne que minha mãe fazia, aquele pudim de leite que eu não comia há anos, e comi sozinha, sem culpa, sem achar que eu tinha que guardar para alguém, sem achar que eu tinha que dividir. Era meu e estava tudo bem. Maio chegou frio, as temperaturas caíram e com elas veio o aniversário da Juliana. 33 anos. Todos os anos eu fazia uma festa para ela, pequena, mas especial. Comprava bolos, salgadinhos, decorava a casa, chamava a família. Era a tradição. Mas naquele ano eu não fiz nada, nem liguei, nem mandei mensagem. Deixei o dia passar em branco. E ela percebeu. Na noite do aniversário, ela me ligou. A voz estava embargada. Mãe, você esqueceu do meu aniversário? Não esqueci, Juliana. Então por que você não ligou? Não mandou nenhuma mensagem? Porque eu achei que você não ia se importar. Como assim? Claro que eu me importo. Se importa? Do jeito que você tem me tratado. Mãe, eu já pedi desculpas. Pediu. Mas não mudou nada. Você continua me evitando. Continua brava comigo porque eu não te dei dinheiro. Continua achando que eu sou egoísta. Ela ficou em silêncio. Depois disse, baixinho, eu sinto falta de você, mãe. Eu também sinto, Juliana. Mas eu não posso mais ser aquela mãe que você quer. Aquela que aceita tudo, que perdoa tudo, que abre mão de tudo. Eu não sou mais essa pessoa. Então quem você é agora? Eu sou uma mulher cansada, que trabalhou a vida inteira, que deu tudo pelos filhos e que agora quer descansar, quer viver, quer ter um pouco de paz, sem ser julgada, sem ser usada. Eu nunca te usei, mãe. Usou sim. Vocês dois usaram e eu deixei, porque eu achava que era amor. Mas amor não é isso, Juliana. Amor é respeito, é reciprocidade, é reconhecimento. E eu não recebi nada disso de vocês. Ela começou a chorar do outro lado da linha. Eu não queria que fosse assim. Eu também não, mas foi. E agora a gente precisa aprender a lidar com isso. Desliguei e chorei. Chorei muito, porque eu não queria aquilo. Não queria estar brigada com meus filhos. Não queria sentir esse vazio, essa distância. Mas eu também não podia mais fingir. Não podia mais aceitar migalhas de afeto em troca de montes de dinheiro. Eu valia mais do que isso. Mesmo que doesse admitir. Mesmo que doesse viver. Passaram-se semanas. Junho chegou trazendo o frio de verdade. As manhãs estavam geladas. Eu acordava cedo, acendia o aquecedor, tomava café quentinho
ficava enrolada no cobertor. A solidão pesava, mas eu não cedia. Continuava firme na minha decisão. E aos poucos, fui percebendo algo. Fui percebendo que eu não precisava deles para ser feliz. Que eu podia viver sozinha. Que eu podia ter uma vida plena, significativa, mesmo sem a presença constante dos meus filhos. E isso era libertador, porque durante anos eu tinha vivido em função deles. Minha felicidade dependia deles. Minha rotina girava em torno deles. E agora, pela primeira vez, eu estava descobrindo quem eu era, sem ser mãe, sem ser a mulher que resolve tudo, sem ser a pessoa que está sempre disponível. Eu estava sendo apenas Marta, e Marta era suficiente, até que, numa tarde de sábado, a campainha tocou. Abri a porta, era o Pedro. E ele estava diferente, os olhos vermelhos, o rosto cansado. Mãe, eu posso entrar? Pode. Ele entrou, sentou no sofá, ficou olhando para as próprias mãos. Eu pensei muito, mãe, sobre tudo que a senhora disse. E a senhora tem razão. Olhei para ele, surpresa. Razão sobre o quê? Sobre tudo. Eu fui um filho ingrato. Eu só lembrava da senhora quando precisava de alguma coisa. E eu achava que isso era normal, que mãe era para isso, para ajudar, para resolver, para estar sempre disponível. Mas não é. Ele levantou os olhos, havia lágrimas ali. A Camila me contou o que a mãe dela disse, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu comecei a pensar em tudo que a senhora fez por mim, e percebi que eu nunca retribuí, nunca perguntei se a senhora estava bem, nunca me preocupei com a sua vida, com os seus sonhos, com as suas necessidades. Eu só pensava em mim, e isso é horrível, mãe. Isso é horrível. Respirei fundo. Tentei segurar as lágrimas. Por que você demorou tanto para perceber isso, Pedro? Porque eu sou egoísta. Porque eu fui criado achando que tudo girava em torno de mim, e isso foi culpa sua também, mãe. Desculpa falar assim, mas foi porque a senhora sempre deu tudo, sempre se anulou, sempre colocou a gente em primeiro lugar. E a gente cresceu achando que isso era obrigação, que mãe era isso, uma pessoa que não tem vida própria, que não tem limites, que não tem direito de dizer não. Ele tinha razão. Parte da culpa era minha, por ter me anulado tanto, por ter deixado que eles me tratassem como se eu não importasse. Mas agora a gente entendeu, mãe. Eu e a Juliana. A gente errou. A gente foi injusto. E a gente quer consertar isso. Como? Sendo filhos melhores, sendo presentes, perguntando como a senhora está, visitando sem precisar de nada, tratando a senhora com respeito, com carinho, com gratidão. E o dinheiro, Berum? Perguntei. Não quero mais. A gente vai se virar sozinho. A gente vai aprender a viver dentro das nossas possibilidades, sem depender da senhora. Olhei para o meu filho, para o homem que ele estava se tornando, e senti um pouco de esperança. E a Juliana? Ela pensa igual? Pensa. A gente conversou. Ela está envergonhada. Ela queria vir junto, mas achou que seria demais. Disse que quer vir depois, quando a senhora deixar. Eu nunca proibi ninguém de vir aqui, Pedro. A gente sabe. Mas a gente tinha vergonha. Vergonha de te encarar depois de tudo que fez. Ele levantou, veio até mim e me abraçou. Um abraço apertado, demorado, verdadeiro. E eu chorei. Chorei nos braços do meu filho. Chorei de alívio, de dor, de cansaço, de amor. Porque aquele abraço era diferente. Era um abraço que vinha de um lugar novo, de um lugar de reconhecimento, de gratidão, de respeito. E eu senti que finalmente algo tinha mudado, que eu não tinha lutado em vão, que eu não tinha me posicionado à toa, que tudo aquilo tinha valido a pena. Aquele foi o ponto de virada. A partir dali, as coisas começaram a mudar, devagar, mas mudar. A Juliana veio me visitar na semana seguinte, pediu desculpas, chorou, me abraçou, disse que me amava. E eu acreditei, porque dessa vez eu senti que era verdade. Não era só uma frase jogada ao vento. Era um sentimento real, profundo, verdadeiro. Os meses seguintes foram de reconstrução. Pedro e Camila começaram a vir mais, sem pedir nada, só para conversar, para tomar café, para me apresentar os planos do quartinho do bebê. Traziam o Lucas, meu neto, que ficava brincando no quintal enquanto a gente conversava na varanda. A Juliana também me ligava durante a semana, me chamava para almoçar na casa dela, me mostrava que eu importava, que eu tinha valor, que eu não era só a mãe que dava dinheiro. Eu era a mãe que eles amavam. E isso fazia toda a diferença. Eu percebi que a relação tinha mudado. Não era mais aquela relação superficial, onde eu era apenas a provedora. Era uma relação verdadeira, onde havia troca, onde havia interesse genuíno, onde havia amor de verdade. E isso me encheu de esperança, me encheu de alegria, me fez acreditar que
tudo tinha valido a pena, que eu tinha feito a coisa certa, que eu tinha escolhido bem. Em agosto, eles me deram um presente, os 3 juntos, Pedro, Juliana e Camila. Apareceram aqui com um pintor, um eletricista e um marceneiro. Mãe, a gente vai reformar sua casa, anunciou a Juliana. Como assim? A gente juntou dinheiro. Cada um colocou uma parte. E a gente vai pintar as paredes, trocar as tomadas, consertar os armários, colocar cortinas novas. Tudo isso porque a gente te deve isso. E muito mais. Fiquei sem palavras. Vocês não precisam? Precisamos sim, mãe. Não é por obrigação. É porque a gente quer. Porque a senhora merece. E eles fizeram. Passaram 3 semanas reformando a casa. Pintaram tudo de branco e bege. Trocaram as cortinas velhas por persianas modernas. Arrumaram os armários. Colocaram lustres novos. Reformaram o banheiro. Consertaram a cerca da frente. Trocaram os vasos da varanda. Lixaram e envernizaram a mesa da sala de jantar, aquela que era herança da minha avó. Trocaram o piso da cozinha. Colocaram uma torneira nova. Compraram um sofá novo para a sala. Mas fizeram questão de perguntar qual modelo eu queria, qual cor eu preferia. E eu escolhi. Escolhi um sofá confortável, de tecido cinza claro, com almofadas coloridas. Escolhi cortinas que deixavam a luz entrar. Escolhi uma cor de parede que me deixava feliz. E pela primeira vez, eu senti que aquela casa era realmente minha. Não era mais apenas um lugar onde eu morava. Era o meu lar. O lugar que refletia quem eu era. O lugar onde eu me sentia bem. Quando terminaram, a casa estava linda, diferente, mas ainda minha. Ainda com alma. Ainda com história. Eles não apagaram nada do que eu construí. Só melhoraram. Só modernizaram. Só tornaram mais confortável. Eu chorei quando vi tudo pronto. Chorei de emoção, de gratidão, de amor. Obrigada, foi tudo que consegui dizer. Obrigada não, mãe. A gente que agradece por tudo, respondeu o Pedro. E eu entendi. Entendi que tudo tinha valido a pena. A dor, a briga, o afastamento. Porque foi assim que eles aprenderam. Foi assim que eu ensinei. Não sendo mãe perfeita, mas sendo mulher imperfeita que sabia o próprio valor. E que não tinha medo de lutar por ele, mesmo que isso custasse caro, mesmo que isso doesse, mesmo que isso significasse perder temporariamente a relação com as pessoas que eu mais amava, porque no final eu não perdi nada. Eu ganhei respeito, ganhei reconhecimento, ganhei uma relação verdadeira. E isso valia mais do que qualquer outra coisa. Hoje, 7 meses depois daquele sábado de março, eu olho para a minha casa e sorrio. Ela está bonita, está acolhedora, está cheia de amor. Meus filhos vêm toda semana, trazem os netos, fazem almoço, conversam comigo, perguntam como eu estou. E eu vejo que eles mudaram, de verdade. Não porque eu obriguei, mas porque eles aprenderam. Eu também mudei. Aprendi a dizer não. Aprendi a me colocar em primeiro lugar. Aprendi que amor não é sacrifício sem fim. Que ser mãe não é desaparecer. Que dignidade não é egoísmo. Que limite não é desamor. E aprendi que, às vezes, a maior prova de amor que podemos dar é ensinar as pessoas a nos valorizar, a nos respeitar, a nos enxergar como seres humanos completos, com necessidades, com sonhos, com limites. Hoje eu tenho 58 anos. Ainda costuro. Ainda faço minhas caminhadas na praça com a Cleusa e a Aparecida. Ainda tomo meu chá de camomila à noite. Mas agora, quando eu sento no meu sofá, eu não sinto vergonha. Eu sinto orgulho. Orgulho de tudo que construí. Sozinha, com as minhas próprias mãos, sem pedir nada a ninguém. E quando eu olho para os meus filhos, para os meus netos, para a minha casa reformada, eu sei que fiz a coisa certa. Eu poderia ter continuado sendo aquela mãe que aceita tudo, que perdoa tudo, que se anula por inteiro. Mas eu escolhi outro caminho, o caminho do respeito, da dignidade, do amor consciente. E esse caminho doeu, mas me salvou, porque me ensinou que eu importo, que minha vida tem valor, que minhas escolhas têm peso e que ninguém, nem mesmo meus filhos, têm o direito de me diminuir. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei se eles vão continuar assim, presentes, respeitosos, gratos. Espero que sim. Mas se não continuarem, eu sei que vou estar bem. Porque agora eu me conheço, eu me respeito, eu me amo. E isso ninguém mais pode tirar de mim. Aprendi que ser mãe não significa abrir mão de quem eu sou. Não significa aceitar desrespeito em nome do amor. Não significa me anular para que os outros brilhem.
Ser mãe significa ensinar, e às vezes, a lição mais importante que podemos ensinar é sobre dignidade, sobre respeito próprio, sobre amor que não se curva diante da ingratidão. E eu ensinei do jeito mais difícil, do jeito mais doloroso, mas ensinei e meus filhos aprenderam. E isso, no final, é tudo que importa. Se você está assistindo essa história e se identificou, se você já passou por algo parecido, deixa seu comentário aqui embaixo. Conta pra mim de qual cidade você está assistindo. Conta se você já sentiu essa dor de ser invisível para quem você mais ama, de ser usada, de ser desrespeitada. E conta também se você teve coragem de impor limites, de dizer não, de escolher a si mesma, porque a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa parar de romantizar o sacrifício materno sem fim. A gente precisa entender que mãe também é gente, que mãe também sente, que mãe também merece respeito. E se você gostou dessa história, se ela tocou seu coração, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Alguém que precisa entender que dignidade não é luxo, é necessidade, é direito, é obrigação que temos conosco mesmas. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias, porque aqui a gente fala de vida real, de dor real, de superação real e de amor que respeita, amor que valoriza, amor que reconhece. Um beijo no coração de cada um e que a gente se encontre na próxima história, com mais verdade, com mais emoção e com mais lições de vida que a gente precisa aprender.